Bom, então já está a gravar. Então vamos começar por apresentar o enunciado. O trabalho não é, pode ser visto como uma continuação do 2, mas não é bem, porque não tem que ter feito tudo o que era pedido do trabalho 2 para fazer este. Na verdade, o que interessa mais do trabalho 2 é a parte que não era pedida para vocês fazerem o trabalho 2, mas que estava lá presente, em parte, que era mostrar os objetos no ecrã. Portanto, a janela que permitia desenhar os objetos. Essa é a parte mais importante. Nós vamos colocar uma resolução, espero que hoje ou amanhã mais tentar, uma resolução parcial do trabalho prático 2. É parcial, mas é tudo o que interessa. Inclusive, contém essa parte da interface, ou seja, uma JFrame, com um panel, onde dá para desenhar os objetos. Essa é a parte que interessa mais para este trabalho. Portanto, aqui a introdução não tem nada de novo. Na parte da biblioteca gráfica, a novidade, que o título até foi um bocado aproveitado do trabalho 2, embora esta biblioteca gráfica é um pouco mais pequena do que era pedido e não são pedidas aquelas operações todas que eram pedidas no trabalho prático 2, com os objetos. Aqui o que interessa mais é ter a hierarquia de objetos, de classes, na verdade, de objetos gráficos. E essa hierarquia de classes de objetos gráficos interessa, mas não interessa tanto aliás, não interessa mesmo, não é pedido aquelas operações todas de calcular o perímetro, ou de calcular o maior e o menor, e isso aqui. Isso não é pedido aqui. Mas vamos ver então, requisito a requisito, o que é que realmente é pedido. Uma primeira nota é que o trabalho é individual, está aqui em bold, se lembrarem, este último trabalho é individual. Tal como os outros não devem utilizar a biblioteca SCM, não é essa a ideia, e devem utilizar o Swing, nomeadamente aquela classe de graphics que já utilizaram, alguns de vocês, eventualmente, o TP2, agora vou processar a questão principal do TP2. A questão principal do TP2 era mesmo fazer aquelas classes todas com aquelas operações todas. Aqui o principal é ter as classes, mas fundamentalmente para elas aparecerem no ecrã, para serem desenhadas. Terão lá os dados mínimos para poderem ser desenhados. O primeiro requisito que é pedido aqui é para estabelecerem uma relação entre classes. Eu vou gastar aqui um bocadinho de tempo com isto. É com aquilo que se chama uma composite pattern. E é uma das patterns mais conhecidas. O que é uma pattern? Uma pattern, digamos, pode ser vista como uma receita para relacionar um conjunto de classes para resolver um problema. E esta ideia das patterns, portanto, que cada pattern é como uma receita, como é que vamos organizar o nosso código para resolver um determinado problema. Esta ideia de catalogar patterns surgiu na informática por inspiração, curiosamente, da arquitetura. Um arquiteto, sinceramente, agora não estou a lembrar o nome dele, mas que teve essa ideia da arquitetura de também identificar soluções para determinados problemas de arquitetura e fazer uma espécie de um catálogo. E houve um conjunto de 4 informáticos que, no início da década de 90, se lembraram de trazer essa ideia para a informática e fizeram um livro que ficou famoso, que é um dos livros mais famosos da engenharia de software, que é o Design Patterns. Ficou conhecido como o GOF, G-O-F Book, The Gang of Four. Portanto, Bando dos 4. O livro do Bando dos 4. Era 4 os autores desse livro. E esse livro é um catálogo de patterns, em que esta composite pattern é um deles. Eu vou colocar aqui um. Se eu colocar aqui GOF Book, eventualmente é suficiente para aparecer aparece a primeira entrada, é o link para a Wikipedia que fala desse livro. Design Patterns. Não sei se aqui talvez não esteja a capa do livro. Aqui o outro. Este é sobre o livro, mas infelizmente também tem aqui uma imagem, queria-vos mostrar uma imagem do livro, vou aqui às imagens. É logo estas primeiras duas que aparecem. Depois isto é a capa do livro. É este livro.
Este livro tem esses 4 autores, tem aqui esta entrada também na internet, tem aqui o nome de todos os 4, Rick Gama, Richard Hell, Ralph Johnson e John Ulysses, se isto é um nome difícil de dizer. E este livro, que é o tal catálogo de Patrick, na altura, os exemplos do livro oferecem ser mais em small, isto foi no tempo anterior à linguagem Java, quando a linguagem Java cada vez vai aparecer, de certa forma. Publicado em 94. No final de 94. E isto é um bocadinho de história, mas é bom vocês saberem isto. Saberem o que é o Golf Book e o facilmente encontram na net em discussões sobre a engenharia de software referências a este livro, o Golf Book, ou os Design Patterns. Bem, a Design Pattern em particular que nos vai interessar é a Composite Pattern, e eu vou-me socorrer aqui de um desenho aqui da Wikipedia. Está aqui. Vou usar estes dois para ver o que é isto da Composite Pattern. Composite, para já, é a ideia de composto, como aqui, composto que é algo que é composto por várias coisas. Portanto, tem lá várias coisas dentro. E a Composite Pattern é uma forma de relacionar objetos em que um deles é composto por outros e outros não são compostos por nada. Portanto, são objetos simples. Há objetos simples que não têm nada dentro, assim dizer, e há outros que têm coisas dentro. Os que têm coisas dentro são os tais composites, são compostos, em português. Ou podemos chamar contentores, se quiser. Esses que têm coisas dentro, a parte interessante é que podem ter outros desses dentro. O que significa que há aqui alguma recursividade. Depois podemos um bocado até infinito. Um vetor infinito que acaba por ser memória antes, não é? Mas a ideia é essa. Há um que pode ter algo dentro, outro que não. Pode-se fazer uma analogia muito física. Isto é uma ideia que até se podia ensinar no infantário. Basta ter um conjunto de caixas e um conjunto de bolas, por exemplo, em que um composite será uma caixa. Basta pensar que as caixas podem ter outras caixas dentro, naturalmente mais pequenas, não é? Isto é que isto funciona. Não é? Mas uma caixa pode ter outras caixas dentro e também pode ter bolas. E as bolas podem estar dentro de caixas ou fora. Portanto, uma caixa pode ter uma caixa dentro dela e ter uma bola que está ao lado. Mas essa bola também pode estar dentro de outra caixa. As caixas podem ter caixas ou bolas dentro. As bolas não podem ter nada dentro. Esta ideia muito simples está expressa aqui neste diagrama sob a forma de diagrama de classes. Basta pensar que as caixas e as bolas têm um tipo comum. Vamos chamar peças, por exemplo. Então, há um tipo de peça, que é a caixa, que pode ter outras dentro. Pode ter outras peças dentro, que é aqui assim dizer. E há um outro tipo de peça, que seriam as bolas, que não podem ter nada dentro. Só podem estar dentro de outras eventualmente. Ou então não estão cá fora. Neste diagrama, essas que não podem ter nada dentro, vou a chamar o livro de folha, em inglês. Tem a ver um pouco com aquela ideia que as folhas são já o simples, que já não há nada que é dele, nem não tem nada dentro, porque é algo simples, intuitivo, E o composite, que é o tal que pode ter outras coisas dentro. Mas repare, o que é que o composite, que seria a nossa caixa, nesta analogia, pode ter dentro? Não é só folhas, nem sequer é outras caixas só. Pode ter uma coisa ou outra. Pode ter estas peças. E as peças podem ser caixas ou bolas. Como é que dizemos isto aqui no diagrama? O composite pode ter 0 ou mais componentes, que seriam estas peças que eu estou a falar. Porquê? Porque o componente pode ser múltiplo como um composite. Então, o composite pode ter composites dentro, por sua vez pode ter outros composites dentro, ou outras folhas dentro, ou pode até não ter nada, porque aqui está admitido que pode estar vazio. Isso é uma caixa vazia. Ou pode ter sequer haver um composite em si, que vai haver apenas uma folha. A ideia é simplesmente esta. Temos dois tipos de objetos. Um pode ter outros dentro, outros não. Pode ter outros dentro. Pode ter qualquer um dos dois tipos dentro. A partir daqui, isto pode ir até
o infinito. Com compositos, todos compositos, compositos, compositos. Eventualmente também com livros, sabes tudo. Está claro a ideia? Eu só não posso ter, digamos, eu tenho um composite A e um composite B. Eu não posso ter um composite A dentro de um composite A. Ele não pode estar próprio dentro Dele próprio, não tem como. Não, à partida não. Porque normalmente esta relação pretende que seja uma relação muito física. Portanto, esta analogia que eu estava a fazer com as caixas e as bolas é normalmente este tipo de relação que se tem. Ou seja, algo que é muito físico. Também não podíamos ter uma caixa dentro do meio. Então, mesmo. Aqui era possível, não é? Porque nós aqui, quando estamos a falar de objetos, não estamos a guardar os objetos fisicamente dentro uns dos outros. Mesmo que guarda, na verdade, são os nomes dos objetos. Temos referências para. E isso significava que no mundo físico nós tínhamos as caixas todas enfiadas no canto e mais as bolas e andávamos a compor, era, por exemplo, papelinhos com os nomes das caixas. Então podíamos ter mais de um papelinho com o nome da mesma caixa. Então depois podíamos fazer a tempo, já dá para fazer outras coisas que não podíamos fazer com as caixas físicas. A caixa só existe uma vez, com o mesmo nome. Essa é a ideia que é o que acontece com os objetos. Nós, na verdade, não estamos a manipular diretamente os objetos, estamos a manipular o nome dos objetos, então podem surgir essas possibilidades. Mas aqui não é, normalmente, não é, no caso concreto do nosso trabalho de relação, não é isso que se vai pretender. Queremos, de facto, uma analogia muito física, não é? Não pode estar a ter mais do que uma coisa, pode estar a mais do que um sítio, inclusive. O que é que falta então dizer mais sobre isto? Não há muito mais a dizer. O que falta dizer é que, em termos de exemplos concretos, porque já tínhamos visto, mesmo na interface gráfica normal, vocês têm lá as janelas e a caixa de diálogo, há botões, etc. Há também ali, como já vimos até na semana passada, a falar dos JPanels e das boxes. Os JPanels podem ter JPanels além dos JPanels. Portanto, tem aquela característica de composite. Sim. E já o botão, não pode ter nada dentro, ou ainda mais simples, o botão, o J-Label, né, que é só um texto, não pode ter nada dentro, não faz sentido. Portanto, são objetos já muito simples, são primitivos nesse sentido, às vezes são primitivos para dizer que não se podem decompor a mais coisas. Então, esses estariam a fazer o papel aqui na nossa folha. Aqui só está uma folha, mas na verdade podia haver vários objetos do tipo folha, no sentido que não podem ter outros dentro. E é isso que se vai pretender com o vosso trabalho de avaliação. Há um conjunto de objetos que é uma parte daqueles que apareciam já no trabalho prático 2, que são objetos gráficos que não podem ter outras coisas dentro. Que é o caso da linha, do retângulo. Não podem ter outros dentro. Só que não há som, são livre. Aqui a fazer o papel de livre, das nossas bolas daquela analogia, temos a linha, está a anunciar a dizer quais são as que interessam, só. O que eu digo é só, para a fazer a linha, a retângulo e a oval, são praticamente iguais, e o polígono regular. São esses quatro. Portanto, esses quatro vão ser as nossas folhas, não podem ter outras coisas dentro. O nosso composite, lá que se vai chamar composite, mas na verdade pode ser visto ou até como aquela region que já aparecia no primeiro trabalho de avaliação, que era algo mais ou menos invisível, né? Que tinha outros objetos dentro, desde que pensasse que a region podia ter outra region dentro. Ou, mais próximo ainda, podem pensar no tal layer que aparecia no trabalho 2, em que o layer era um conjunto de figuras, mas o layer não havia ter layers. Se pensarem que o layer pode ter layers, temos um composite pattern. Portanto, esta questão das patterns também permite que, a partir daí, as pessoas que conhecem estas definições possam falar a um nível, digamos, mais abstrato, dizer que aí preciso de uma composite pattern. Né? Em vez de dizer só preciso de uma classe para fazer assim aqui, posso dizer, não, preciso de um composite. O composite já sabemos que envolve pelo menos estes três tipos. Um pode ter coisas dentro, outro não pode, e um tipo comum. Quando temos isso, estamos a falar de um composite pattern. O primeiro requisito do trabalho é vocês implementarem este pattern no vosso código, usando exatamente estes nomes, com a exceção que o leaf, na verdade, vai ser aquele conjunto de 4 objetos.
que são estes 4 que aqui estão. Então, repare, todos devem ter o tipo comum. Eu usei até os nomes que estão ali. Component, composite. E depois, os tipos que eu chamei aqui primitivos, não podem conter outros, que são também do tipo component, não é? Que é o tipo comum, o component, serão estes 4. Aqui o desafio é, vocês podem ter tipos abstratos, que eu já passei no TP2, para evitar que podem, nomeadamente retângulo ou oval, por exemplo, não é? Podem ter o tal field shape, ou outro nome que quisessem dar, para uma classe da qual ambos herdam, de forma a evitar o código repetido nas duas classes. Na verdade, o oval e o retângulo vai ser mais aqui, pode ser igual. Pode ser definido como um ponto, comprimento, largura e duas cores, não é? Uma cor preenchimento e uma cor de... Portanto, essas características podem ser iguais para o oval e para o retângulo. E o que vai mudar no oval e no retângulo é quando se desenha muitos. E nesse retângulo não se vai desenhar um oval. Mas os dados de base podem ser os mesmos. Os dados de base, que é o tal ponto, ou 2 pontos, ou um ponto de comprimento e uma largura. Acaba por ser 4 pontos. Mais as cores são a informação necessária para desenhar o retângulo ou um oval. Então, vocês depois podem definir mais classes, mas não no sentido de fazer mais código, no sentido de poupar código. Pelo menos evitar o código. A quantidade de números não tem grande diferença. Como o código é pequeno, a poupança de linhas também não é tão grande. As coisas são sempre mais verdade quanto mais código temos. Mas mesmo que não se poupe muitas linhas, poupa-se pelo menos a posição. Evita-se a posição. Isto é o requisito comum. O comum também é definir estas classes relacionadas sobre a forma de compor. Beta. Está claro até aqui? Isto é o primeiro requisito que talvez eu veja. Veja que não é ainda praticamente fazer código, é só fazer esta relação. O nosso composite há de ter provavelmente uma lista, mas isso também é deixado em aberto. Tem que ter alguma estrutura de dados que permita guardar um conjunto de, ou uma lista de vários componentes. Os componentes podem ser compositos ou não. Tá? Depois o requisito 2 este é que é o requisito para o qual interessa encontrar o código de qualidade do 2, porque é o que pede para desenharmos uma janela. Aliás, aqui tem o passo de sequência do 2. Portanto, aqui é suposto que o programa consiga desenhar. Desenhar um composite. O composite não é um objeto gráfico em si, no sentido que não tem uma representação própria. Porque quer, não é? Um composite é ser um retângulo com outras coisas lá dentro. Desenhávamos um retângulo e outras coisas lá dentro. Mas isso não é pedido. O composite pode ser simplesmente um agrupamento lógico, mas não físico, no sentido que não se vê. É um agrupamento de objetos. Quando nós pedimos para desenhar um composite, não vai desenhar cada um dos objetos que entendemos. E se um deles até for outro composite, vai fazer a mesma coisa. Esse composite vai desenhar cada um dos objetos que entendemos. Depois, naturalmente, devido àquela organização e hierarquia do pattern, isto fica resolvido. Basta cada composite pedir para cada componente que ele lá tem guardado se desenhar a si próprio, nós pedimos para se desenhar, e ele vai se desenhar. E o que é que ele vai desenhar? No caso da ele vai desenhar um número. No caso da beta, vai desenhar um número. Por aí fora, para aqueles símbolos. Quando chega ao composite, ele vai pedir a cada um dos que tem lá dentro para se desenhar ele próprio. Portanto, um composite desenhar-se não é necessariamente fazer um risco, qualquer risco. É pedir aos que estão lá dentro para se desenhar. E os que estão lá dentro é provavelmente se sabem desenhar. A não ser que seja também um composite. Então, não vai fazer outra vez a mesma coisa, vai pedir aos que estão lá dentro para se desenhar. O composite tem a representação própria não é negociado, portanto, pode não ter. Se vocês acharem graça, podem ter como opção aparecer o retângulo à volta do composite. É até interessante, faz o retângulo do primeiro composite, se quiser um composite lá dentro, o segundo retângulo dentro com as imagens.
Nós seguros a aparecer. A questão é se o composite tem representação ou não. Se não tiver, é como se as caixas fossem visíveis. Visualmente fica até melhor de se entender a coisa. Sim, portanto vocês também não custa nada, na verdade. O trabalho adicional é mínimo. A partir do momento que estou a desenhar, além de fazer o ciclo de fora, que vai desenhar todos os que estão lá dentro, desenha também o retângulo à volta. Pode ter um retângulo tracejado, ou qualquer coisa assim, para dar a ideia que não é um retângulo normal, ou fazer qualquer coisa que mostrasse que aquilo não é um retângulo normal, e até era interessante ser uma opção. A pessoa, se quiser tornar aquilo invisível, não consegue. Mas pronto, já estou a dizer mais coisas que estão a acontecer. Mas de facto, para testar, até pode ser interessante isso. Para vocês próprios ficarem mais seguros que aquilo está a funcionar. Portanto, a certeza é simplesmente isso. Desenhar. Depois o terceiro, o quarto já tem a ver com a matéria nova. Até o 1 e o 2 podiam ter sido pedidos para o trabalho prático 2, na verdade. No requisito 3, pede-se para ler, é uma novidade, talvez a funcionalidade mais interessante do programa será esta. Vocês podem ter um ficheiro de texto algo neste aspecto, que define as características dos vários objetos. Cada um do ficheiro de texto, o ficheiro de texto é o mesmo texto, o ficheiro pode ser um web ou um texto qualquer normal, inclusive é tudo, será um ficheiro de texto. Com linhas com este aspecto, em que cada linha corresponde a um objeto gráfico ou a um composite. E a primeira palavra diz exatamente o objeto que estamos a falar. Isso é um retângulo com um identificador, portanto, o número desse texto é sempre diferente das outras linhas, mas pode ser qualquer. E então temos o retângulo com o identificador 231 e depois tinha aqui dois números, para simplificar, teremos a assumir que o que era x, os 400 era o complemento do orgulho, ia ser o x, e depois tínhamos a cor, no retângulo, na verdade só está ali no cor, porque parece ser a cor do trabalho da área nacional e uma cor é RGB, portanto seria, claro, isto eu era para a oval, nós temos coisas, temos um identificador, depois temos um indicador, depois temos uma posição, até uma oval dá um mesmo sítio, uma mesma cor de branco. E a seguir temos dois composites. Um composite com o identificador 123 e a seguir tinha a lista daquilo que ele quer ver. E tinha o objeto exatamente que já vai. Depois temos um segundo composite, que tem dois objetos dentro, em que um deles é o composite anterior. Um composite com o outro composite. Um composite tem dentro do composite. A caixa tem dentro da caixa, mas também tem uma bola. A bola, a nossa bola é a oval. Este outro composto tem este composto anterior para 123 e tem este oval para 123. Vejam como, ao ler este fecheiro, que está aqui no valor do fecheiro, isso é a receita. Como é que se lê o fecheiro deste já? Não tem nada conceptualmente não é complicado, temos que escrever e considerar os fecheiro. Mas mesmo que ao ler esta informação, o que vamos ver é ler cada uma destas linhas para uma string. E depois partimos dessa string pelos pontos invertidos e ficamos com a diversa informação que ali está. É muito interessante chegar e a cada um de todos os elementos e cada um dos elementos. Pode ser feito também da maneira tradicional dos ficheiros de configuração que eu tenho entre chaves retas, tenho, digamos, o retângulo, e lá dentro eu tenho as minhas configurações do retângulo. Lá dentro como dentro do ficheiro? Não, dentro do meu ficheiro. Eu tenho o meu tópico do ficheiro do retângulo, entre chaves retas e retângulo. Como um ficheiro de configuração mesmo, que a gente abre, em vez de estar ali uma string só com pontos de livros. Para estar a dizer é usar outra sintaxe diferente. Exatamente. Aqui está sempre para fazer com esta. Porque aí vai ter que se estar trabalhando com strings e partir em string, comparar o
qual vai ser o ponto que ela vai ser partida, e isso tudo não foi dado nas aulas, não. Isso vai ter que... Sim, vai ser. Esta forma é das mais simples, não é? Porque esta forma como o enunciado está, parece um grupo que inventa assim no final. E uma das sugestões que está no final, como esta, era usar um formato mais standard, que eu escrevi nele, ou até CG. Isso é como trabalho mesmo. Este é dos formatos mais simples, dos mais comuns. Isto corresponde àquilo, agora aquele separador que seja um ponto de vírgula. Então, o mais tradicional, para se quiser, é um vírgula como separador. Isso é da origem é um formato fechado. Isto se chama CSV. Então, o próprio Excel lê e escreve 6 vezes. E CSV é a figura de Comma Separated Values, valores separados por vírgula. E esses fecheiros, CSV, são fecheiros de texto, normalíssimos, podem ser abertos a qualquer nível de texto, em que cada linha, a informação em cada linha está separada por vírgulas. E em que cada linha corresponde a um item. Interessa, sei lá, por exemplo, a de uma pessoa. Tinha lá nome, lugar, idade, tudo na mesma linha e cada informação separada por vírgulas. Isto é o formato mais simples que é possível. Usamos a linha como um separador maior, e depois um separador mais fino dentro de cada linha. Normalmente é vírgula, pode ser qualquer coisa, mas deve ser sempre. Depois vamos ver como é que isso se faz já. É bastante simples, embora a linguagem já não seja das mais colaborosa que estão escrevendo no cheiro. Agora estamos a escrever mais histórico que estão escrevendo no cheiro. Mas, quando eu não sei também. Assim é. Diga-se que fazer um outro cheiro depois de e a situação, nos casos que eu gosto de estar básicos, depois da forma muito. Então, eu estou a perguntar isso, porque no disciplina, a lei do cheiro, neste caso, estou a fazer, depois isso dá uma aula de género, Mas não pode haver essa própria informação que nós queremos também precisar ser usada como separador. E para dar uma própria informação. A informação que podemos precisar do ponto de vista. Então, o tem que ser isto como é especial. Então, normalmente, a forma de resolver isso, porque o Excel faz isso. Quando a gente grava um fecheiro em Excel para CSV, no Excel, no fundo do Excel, é muito natural que apareçam lá vírgulas em algum sítio. Basta ter editar texto e aparece uma vírgula no meio do texto. Não é? É a condição normal para a vírgula. Então, quando ele gera a tabela, quando a vírgula tem que ser usada como separador, eu tenho para já ter uma hipótese que nós podemos dizer que queremos outro separador. Isso eventualmente pode facilitar. Mas se quisermos realmente a vírgula, seja lá qual for o separador, de certa forma, há sempre o risco dessa coisa que está a ser usada como separador também está a ser usada na informação. O que ele faz aí é introduz outro caractere especial que é por entre aspas. Mas repare, como colocar entre aspas, o plano tem outra questão. Pode haver aspas no texto. Mas aí já pode se resolver de uma forma mais simples. Aí pode ser quando as aspas, e quando as aspas batem certo, terminou. Ou seja, quando vemos umas aspas e ainda falta ler mais coisas, então continuamos a ler. Encontramos outras aspas, no final tem que haver um par de aspas e não pode haver mais nada depois da última aspa. Senão ainda está a continuar a ler. Mas agora, como reparem, quando se está a complicar muito a leitura. Se de facto o separador, seja a vírgula, seja lá o que for, nunca existir, se a gente tiver a certeza que nunca existe a informação, e aquilo que simplesmente acontece, aqui não há necessidade de ter vírgulas no meio. Aqui temos um nome de tipo, está bom? Qual é a expressão? E os outros são números. Portanto, não precisamos de ponto de vírgula mais ponto de vírgula além das duas separadores. Nesse caso, isto fica extremamente simples, claro. Mas se não fosse esse o caso, vai-se a complicar um bocado, de facto. Quando começamos a ter que fazer esse nível de processamento mais sofisticado, mais complicado, já devem utilizar outra coisa, que são chamadas expressões regulares. No fundo, é codificar o formato a seguir que nós queremos, usando vários caracteres especiais.
E há umas expressões regulares que vocês conhecem, que é quando fazem vídeo, não sei se vocês ainda fazem vídeos. Fazem vídeo, qualquer coisa, pode pôr assim, asterisco, pode existir. E ele vai discutir o asterisco como um carácter especial. Vai discutir qualquer coisa que esteja até ao ponto. Asterisco, ponto de existir. Qualquer coisa que esteja antes do ponto de existir vai aparecer. Uma expressão regular este é um exemplo de uma expressão regular que significa. Uma expressão regular é isto: é um conjunto de caracteres que têm um significado especial, podem ser combinados para nós conseguirmos definir qual é o tipo de expressão que queremos. Imagina que queremos ler, tem que ter 3 números e depois 2 letras maiúsculas e depois um ponto final. Podemos codificar isto sob a forma de uma expressão regular, dizendo que são 3 números, podia ser. Mas podia ser entre parênteses regras, por exemplo, pode ser qualquer coisa de 0 a 9, 3 vezes, de 0 a 9, 0 a 9, 0 a 9, codificar aquilo para que depois se possa fazer aquilo que se chama matching, codificar se a string que nós temos pode ser com aquela definição. E se bater certo, o código automaticamente devolver-nos a parte que bateu certo. Isso permite dizer buscar uma parte lá no meio. Respeitar esse padrão. Pronto, mas isso eu não vou tentar falar das discussões do lado, mas vocês devem ter dificuldade de falar e há imensa informação sobre as discussões do lado também. Aliás, há um site até para experimentar as discussões regulares e de linguagem rúbrica. Nós escrevemos lá a expressão regular, escrever uma string e ver o que é que dá. As expressões regulares é fácil de ler. Não está sentado aqui o site está para nos experimentar esta coisa. Pronto, vamos ver. Não precisamos disso para nada. Aqui será muito mais simples porque só temos que ver a linha inteira, que é uma expressão mais comum que há para o fecheiro de texto, ou a linha a linha. Depois da linha, vamos fazer qualquer coisa com a informação da linha. Aquilo qualquer coisa será criado um objeto de acordo com aquela informação que ali está. Para ir buscar essa informação que está na mesma linha. Vamos usar a mesma expressão. Está feito, infelizmente, a classe string, que é o seguinte, mas depois passamos apenas o parâmetro que é o separador e ele devolve um array já com a partidinha. Para a definição do array que eu não preciso. Deixa eu usar essa definição. A primeira posição do array vai dar para a tela, a segunda vai dar para a 1, a terceira vai dar 20, a quarta vai dar 30. Portanto, vem aqui tudo partidinho já dentro do array. Estamos com a string partidas partidos e isto é esta função, então, tem essa tarefa de ler o ficheiro e antes disso temos que colocar o ficheiro. Vamos ter depois ele vai ler o fecheiro, lê esta linha e à medida que lê vai criando objetos. Estes objetos estão criados e estão mostrados na janela. Nós podemos guardar a informação que está na janela para o fecheiro, isso é o que mais à frente. Estando guardado, até nós criado à mão, pode ser criado à mão este, não é? E vocês depois no vosso programa, quando leem isto, vai-vos mostrar o desenho na janela. Este é o requisito. É o requisito deste requisito. Ler o fecheiro, mostrar o fecheiro, criar o objeto e mostrar, mas agora eu preciso fazer isto, vocês criam os objetos, já têm o que vocês vão mostrar, e isto pode aparecer. Este é o requisito 3. Isso aí a gente vai ter uma certa liberdade também de estar criando indo por partes que não foram ensinadas nas aulas. Ou seja, digamos, eu posso estar ali usando um open dialog, aqueles open para cores e coisa parecida, vou lá escolher a cor que eu quero, quando salvo ele me gera o valor do código. Pode tipo, está aberto para essa liberdade de estar escolhendo dos outros lados.
que nada disso foi dado nas aulas. Vocês podem sempre fazer mais do que a pedido iniciado. Os outros trabalhos sempre ficou frisado que não podíamos fazer nada mais do que aquilo que foi dado nas aulas. São coisas diferentes. Uma coisa é vocês utilizarem coisas que não foram dadas nas aulas para contornarem aquilo que é pedido no iniciado para fazer de determinada forma. E então, sabe, uma outra forma melhor de fazer, eventualmente, que não foi dado nas aulas, Desde que forma faça, que fazem menos trabalho. desde que se faça da primeira forma, pode sempre melhorar com o outro. Isso é só por isso, não é porque faça mal a pessoas usar coisas que sabem que não aprendem na aula. Isso é o problema. O problema é quando utilizam coisas que sabem que não aprendem na aula para evitar fazer da forma que é pedida e que foi dada na aula. Porque aquilo que sabe pode eventualmente ser permitido uma solução mais fácil, ou mais simples, ou mais curta do que foi dado na aula. Tá? Outra coisa é fazer o que está no enunciado, da maneira que é no enunciado, e depois acrescentar mais coisas. Isso nunca faz mal. Fazer o que está no enunciado, da maneira que está no enunciado. Depois acrescentar outras coisas. Elas não vão fazer mal. Podem também não contar para melhorar nada. Mas não fazem mal. Mas essa questão agora vai se esbater, não é? Porque agora já damos mais coisas. Quando demos menos, essa questão é mais fácil de acontecer. Sempre acabam de usar coisas que ainda não demos. Mas agora já demos tudo. Não é suposto vocês fazerem, nós que estamos a negociar. Isso também até faz parte do próprio desenvolvimento do aluno, que, no meu caso, não estou focado naquilo que está dando nas aulas, estou estudando de fora. Estou visualizando, estou aprendendo de fora. Então, isso me dá mais fronteira de opções. Não? Mas essa fronteira tem que existir de algum lado, não é? Porque vocês têm que ser avaliados pelo que é dado na disciplina. Se não fossem avaliados pelo que é dado na disciplina, não estariam em igualdade de circunstâncias dentro da disciplina. Agora, isso não quer dizer que não possa aprender outras coisas. A questão é essa. A questão é que o que é dado na disciplina tem que ser avaliado. Para ser avaliado, vocês têm que fazer dentro do que é dado na disciplina. E se levado ao extremo, não fazer outra linguagem de programação. Para dar os tempos de trabalho. Então temos que nos manter dentro de algumas regras. Para priorizar alguma uniformidade que se está a fazer. Porque a disciplina avalia aquilo que é dado. Pronto. Quarto requisito, que é o último dos essenciais, é para acrescentar estes números, dois números. Primeiro, tem a ver com o é acrescentar a opção última, que é acrescentar a números. Não faz com muito tempo. Quando escolhem um item open, deve aparecer aquela caixa para escrever o cheque, não é muito fácil, não tem nada especial, porque isso já está feito, na prática já, só que uma receita de qualquer coisa que adaptar. Tem uma caixa de algo já feita e um objeto dessa caixa de algo aparece naquela. Cria, depois chama um mestre e aparece naquela caixa de algo que é fecheiro. Escolhe um fecheiro que é o pelo qual eu vou fazer 3. Para ter que utilizar. Se tiver, então não deve utilizar o utilizador. Além desse número, que é simplesmente escolher o bom número do fecheiro, mas mais tarde, vai estar a ter um save, que é normal. Não precisa ser um bom utilizador, um bocado de as coisas alguém tem graça para fazer o texto à mão. Mas até aqui isso é tudo bom. Depois tem mais este número que permite a pessoa dentro do próprio programa desenhar uma linha. Vamos fazer a linha de uma forma, digamos, muito simples. De certa forma, não vamos fazer uma interativamente. A forma mais natural de fazer uma linha no retângulo seria colocar a arrastar. Isso pode eventualmente ficar para trabalho extra, se vocês tiverem feito o estudo, se fizerem mais isso pode poder dar um passo. Sabe, isso aqui é uma coisa mais simples, que é para fazer uma linha com pedidos dados ao utilizador. O utilizador vai enviar a linha gratuitamente, ele escolhe a opção Create Line e vai escolher os dados da linha. Aparece uma caixa de aula que preenche os dados da linha. Preencher os dados da linha pode ser a forma mais simples possível, que é colocar lá os números.
Lá, 20, 30, que é 40, 50. Pronto, faz uma linha de 130 até cá, 40, 50. E a linha vermelha, não pode pôr lá os valores do RGB, 5, 0. Não é preciso mais do que isto. Se quiser fazer uma coisa mais bonita, naturalmente, e é aqui diz várias vezes no dia. O mais óbvio logo era que pelo menos ter uma cor, não devia ser com os números, devia ser com aquela caixa de escolha de cor, ela tinha alguns lá no sítio. Isso é uma questão de encontrar o sítio que tem que dizer do sítio. E outro nível era o tal de desenhar muito interativamente. Dizia lá no caderno que queríamos fazer uma linha, até podia ser o seu ativar isto, e a seguir depois desenhar a janela. Isso é muito fazer outra coisa que nós não falámos. Não é que seja uma coisa muito complicada, mas não falámos para conversar. Isso era a única coisa. Se quiserem ir por aí, ficam por a vossa conta. Para não é difícil encontrar os outros que façam coisas parecidas, que é para adaptar, não foi dado, está certo. Mas aqui então a ideia é simplesmente, aquela pessoa destas que escolhem, aparece uma caixa de algo para analisar. Aqui está a ser avaliado para vocês saberem fazer caixas de algo. Simples, não é? Caixas de algo simples. São caixas com campos de texto para serem vistos. Tem é que pôr um layoutzinho para aquilo ficar muito apresentado. E tem aquele exemplo que falámos na semana passada, do dia verde. Não preciso falar um pouco sobre o baixo, porque na semana passada do location, que mostra como fazer uma caixa de algo. Vamos não fazer um dia bem, utilizamos um outro do outro esporte, o outro deve ter o bicho. Fazer uma caixa de algo, mas no dia verde tem lá mesmo um exemplozinho de uma classe que faz uma caixa de algo, que é o que eu já acho que posso mostrar assim. Aqui tem uma vantagem que é, como é que fazer? Tem código, mas tem que fazer as caixas de algo todas em código médio. As caixas de algo devem ficar muito parecidas, claro, não vão colocar tanto, mas são iguais, na prática. Para ter que há uma reutilização de código, tem que estar a fazer uma classe para cada uma das caixas de algo. Hoje em dia até conseguem só ter uma classe de caixa de algo para estas coisas todas e passando os parâmetros certos, aparece só o que ela adapta-se, por assim dizer. Sei lá, a linha para o tal pode haver alguma diferença, o tal pode ter, por exemplo, duas cores. A linha não, é uma cor. Com o linha pode ser fazer mudar a quantidade de passos. Não. Está aqui umas ligeiras diferenças. Mas, na verdade, tudo se reduz a campos de texto, ou de texto de deixar Portanto, começamos a ter mais alguns campos desses chegarmos nos nomes certos. Isso pode ser feito com uma classe para utilizar, ser capaz de produzir das caixas de algo. Pronto, e tendo isto, estes números, mais essas caixas de algo para produzir dados, ficamos com este requisito 4 feito. E termina a parte dos essenciais, que eram tudo 10 valores. E pronto, depois para 12 valores, o trabalho é um pouco mais. Este requisito talvez seja mais simples. Tendo os outros feitos, este faz muito pouco mais. É simplesmente escrever no fecheiro, portanto, fazer um fecheiro daqueles que ali estavam. Bom, escrever fecheiros, tipicamente, é muito mais fácil para eles. Ao ler a carta, para escrever não há muitos problemas. Porque nós aí damos esse carinho, ou algo ao empate, ou algo que for, escrevemos para o fecheiro. Quando estamos a ler, é que temos que cuidar com o formato que nos tem, para não ler a mais, não ler coisas erradas, saber ler caminho, não ler, para escrever é mais direto. O que interessa é que cada uma daquelas classes tem um método que produz aquela seguinte que aparece no chão, e depois só temos que pedir a todos os objetos para, no fundo, abrir o chão, e pedimos a cada um dos objetos para mudar a tal seguinte que é o dado dele. Damos na seguinte e colocamos no chão. Não deixa de ter algo de só pedir a cada objeto para desenvolver a string destes dados e cada um do fecheiro. Esse fecheiro, naturalmente, deve ser um livro de código, pelo qual eu não preciso de e com isto já ficamos com um programa que é capaz de
chegares até aqui, já tem um programa que permite criar objetos lá, no canal, para aparecer, gravá-los para fecheiro, terminar o programa, abrir outra vez e fazerem open e fazer outra vez a mesma coisa. Não. Porque aqui já não tem como fazer isso. Os últimos dois requisitos já são um bocadinho mais sofisticados do que é o requisito principal do mundo. Aqui. Os últimos dois então. Este aqui é uma verificação. Este aqui é tratado também dos compositos. Porque até aqui, pode me reparar, nós não estávamos a falar dos compositos. Só aqui é que eles apareceram. O composito que vai assim, vai estar lá um retângulo, vai estar lá um oval. Composito é só um conjunto de objetos. Portanto, quando a gente vê o composito, ele tem algo dentro dos objetos associados. Esses objetos estão desenhados, não são desenhados. Não está certo que para desenhar o composito. Isso não vai ter. Mas podem fazer o que eu estava a dizer há pouco. Senão não pode ser interessante desenhar. Não, aqui é que se dá de criar. Criar, porque é que eu estou a dizer isto? Porque aqui atrás, vejam nisto, não está aqui o composito. Agora, o que é criar um composito? E foi este requisito que eu depois expliquei melhor, depois eu apresentar novamente. Criar um composito é simplesmente eu quero mais um objeto composto. Mas criar um objeto composto resume-se a dizer quais os objetos que compõem. Depender, se quiser. Então, a caixa de algo desta é bastante diferente. Eu sempre não tenho que andar lá para outros. Criar um objeto destes é dizer quais dos outros objetos é que tem. Ele tem o que ele vai ter. Vai ter. E um composial. Indico lá um cheque, um oval, um retângulo, um triângulo, ou seja, eu escolhi os objetos que vão estar sendo gerados, criados dentro desse composito. Então, pegando aqueles objetos e colocando dentro do composito. Mas esses objetos já devem existir, devem ser criados. Vamos buscar de outra maneira. Quando criamos um composto, vamos simplesmente escolher os que já existem e dizer este, mais este. Para isso, a lista dos que já existem, portanto, deve aparecer uma caixa de algo. Só que a caixa de algo vai ter lá dentro é uma lista, uma lista para mostrar os que já existem. E a gente escolhe lá aqueles que querem que vão fazer parte do nosso composito. A forma certa, melhor, de fazer isto na verdade é que essa própria lista permite a múltipla seleção. Que é uma coisa que nós estamos a dizer que não devia ter. Mas que é um parâmetro da JList. A gente poder ter a JList e selecionar vários. Na parte da JList, geralmente só tem que selecionar uma coisa. Na parte da gente vai selecionar vários. Isso é um parâmetro da JList. Podemos selecionar vários e depois eu devolvo-nos um array, ou uma lista qualquer, que tem lá tudo que está selecionado. Nós só temos que pegar nisso e adicionar esses objetos ao composito. Vamos criar. Quando formos criar o composito, passamos-lhe essa lista de objetos que vão fazer parte dele. Depois temos que apresentar o composito como objetos criados. Eu somente essa questão de criar o composito e eu mostrar que estão lá dentro, essa lista foi passada lá para dentro. Depois pode. Sim, o composito. Como da primeira parte do trabalho, ou seja, eu mostro o composito com o meu conteúdo lá dentro. Sim, ele não tem que aparecer. Tal história, o composito só aparece se nós desenharmos qualquer coisa. Mas os elementos do composito vão ter que ser mostrados? Sim, eles até já estarão lá. Já estarão na janela. Depois, quando são criados internamente, também são eu já pensei em criar, posso estar criando ele por trás do programa e somente o nome da lista. Ou seja, a partir do momento que eu escolho a lista e coloco o composito, você está mostrando na tela o elemento. Agora você já me disse que eu tenho que ter o elemento, a amostra na tela e o nome dele, né, dentro do list. Não, é assim. O elemento que vai fazer parte do composito pode já estar mostrado na janela ou não. Sim. Não está. E ele vai manter-se nesse estado, não é? O facto de criar o composito não tem que alterar isso.
Se esses objetos não estão a ser mostrados na janela, a gente cria um composito que os contém, eles podem continuar a não ser mostrados na janela. Mas até mesmo para vocês testarem o programa, é mais interessante cada vez que criam um objeto que não na janela. Porque senão ele até existe, mas não o vê na janela. É aquilo. Ou seja, eu devo levar um canto superior da tela e o composito está aqui ao lado. A ideia é mostrar o composito gráfico, né? Na hora que eu escolho na lista e mando o cuidado, sai do ponto da tela, do lado direito e vai para dentro da minha caixa. Não, isso não é preciso. Isso aí já está a fazer mais ainda. Mas pode ser feito. Pode ser, mas estou mostrando visualmente o que eu escolhi e mas isso é acrescentar mais coisas do objetivo. O que é pedido significaria que o composito tinha coordenadas próprias. Não é? Podia estar aqui e os objetos estarem aqui. Sim. Então isso que se fica à partida. Quando nós queremos o composito é uma coisa, digamos, de certa forma abstrata, que tem simplesmente aqueles objetos dentro dele. Certo? E então, ele naturalmente vai incluir aqueles objetos. Se vocês quiserem depois que ele seja um retângulo, por exemplo, está com um layer, se vocês quisessem que ele fosse realmente um retângulo, então pudessem desenhar à volta, isso complica um bocadinho mais do que pareça, porque na verdade, se ele é um retângulo que está à volta, pode parecer estranho que depois ele possa ter objetos que estão aqui, estão ali, estão aqui, estão naquele outro. Se quiser que é um retângulo, mas depois afinal há uns elementos que não fazem parte. Vamos ver a questão. Isto não está mal, mas pode parecer estranho. Porque se o composito é um retângulo, tem este objeto e este, depois até que temos outros. Mas isso é questão de estruturar o monocalzinho. Está fora ou está do lado direito da tela? É verdade que isto é possível e não está nada mal. Pode só fazer um bocadinho de confusão, porque isto depois é relevante, significa que o composito é um pouco como um painel, ou uma janela, ou o que quiserem, que em si é um outro tipo de objeto. Que então até podia estar mais à frente, mais atrás, mais um bocadinho mais sofisticado. Então se estavam aqui os dois que não pertencem, eles não pertencem mesmo. Quer dizer que ali não deviam estar em todos um nível diferente. Não podia estar à frente ou atrás. Mas pronto, depois facilmente se começa a complicar muita coisa. Isso que é pedir iniciar não vai por aí. Vai só dizer que uma coisa que tem uma forma de ver se está certo também é fazer um save para o fecheiro. Ver o fecheiro que está a ser certo. Mas só o composito. Agora, visualmente na janela é que se pode complicar um bocadinho a visualização. Sem fazer mais coisas do que está a funcionar. Portanto, voltando aqui. O que aqui se pede é mais simples do que isso. É simplesmente ser uma caixa de algo, como o próprio disse, se vocês quiserem dizer, este componente é este. Fica tudo. Se fizerem o save, ele vai gerar uma linha que é lá, composito, qualquer inventário, só o identificador dele, e depois os identificadores dos vários objetos que estão dentro do composito. Nem sequer está preocupado onde é que eles estão ou não estão. Depois cada um desses terá uma outra linha de fechar a dizer as suas características. E é só isso que é muito para também acrescentar uma característica dos seus objetos, uma coisa muito clara, senão não consigo ver muito claro. A leitura, mudando como vocês vão acrescentar este. Isto não é verdade, isto estava a ser é só para ver um tipo de quando fazem este, como dentro dos textos. Não há problema de referência, não é? Fazer este, e depois vai fazer a escrita, não é? Neste caso, este está obrigado a de facto a não ser o texto. Aqui está, esta linha está aqui, este botão está aqui para dizer isso. E agora fazer este tem que fazer. Porque isto não é fácil de fazer. Pronto, os últimos dois já são parece um bocadinho diferentes. O certo é para verificar aquela história que falávamos há pouco, o composito ter um objeto dentro, o objeto também está ao outro lado, às vezes isso nunca acontece. Por exemplo, verificarem algo como isto, que este composito está aqui, este segundo composito tem o 123. E tem o 231. Então ele aqui nunca devia ter o 231 também. Só tinha duas vezes o 231.
Isto é bastante os objetos estás a pé disso. Mas se pensarmos que estas bolas, estas caixas, não é possível. A bola que está dentro de uma caixa, essa caixa está dentro de outra caixa, a bola não pode estar ao mesmo tempo aqui na caixa maior. Não está dentro de outra caixa mais pequena que está dentro da caixa grande. Não pode estar também dentro da caixa grande diretamente. Está a falar de isso. Eu tenho que verificar isso. É algo que tendo fazendo o código que faz essa verificação. Depois ele pode ser usado cada vez que cria um compósito e ver se ele está a respeitar isto. Se não tiver, tem que ser pedido, não pode criar um compósito assim. Dar um erro e não chegar a criar. É o que é que diz aqui. O programa deve detectar se um compósito que esteja a ser criado contém qualquer componente mais do que uma vez. Pode ter uma coisa duas vezes. Portanto, só existe uma vez. Está por trás do distrito. Cada componente, cada compósito, é distinto. Isso é para estar foi distinto. Pronto, finalmente o 8. Este é realmente muito diferente dos outros todos. Este é um desafio extra, que é o seguinte. Então, vou obrigar a pensar mais um bocadinho em termos de programação orientada pelos outros. Isto é o Larium. Pois, é assim, isto pode ser visto de duas maneiras, não é? Como aquilo da garrafa de cheia e a garrafa de vinho. Se o principal é difícil, valeu muito. Este é difícil, olha, só não fiz aquilo, e pronto, fica lá muito baixo. Se o difícil não é bom, você fizer o trabalho e só dá um. Portanto, vai acertar isto de duas maneiras. É assim, melhor. Se não, por exemplo, pontos divididos dá um teste mais fácil. Pode-se levar ao extremo e pensar assim: só tem uma tarefa para fazer. Muito difícil. Mas se fizerem, fica com 20. Se não fizerem, fica com 0. Pronto, levado ao extremo é isso que dá. É melhor isso ou é melhor ter várias tarefas pequeninas? É sempre a mesma questão. Isto percebe-se melhor, acho eu, que se pretende aqui, olhando aqui outra vez para o nosso cheiro. Se vocês tiverem que ler este cheiro, não conseguem ver, está sentado para a frente. Aqui o cheiro é este. Quando vão ler, a ideia é, é um objeto de cartão. A segunda, é uma bola, é um objeto de local. Qual é a forma óbvia de fazer isto? Ler a linha, não pode fazer assim, parte mais pequeno, lá está a obra, mas em algum momento tem que ver que o primeiro elemento da linha está lá escrito por retângulo, que é escrito por retângulo. Então, se eu escrever retângulo, é para criar um objeto de retângulo. Certo? Está aqui depois de colocar um if. If assim é retângulo, faz a new retângulo. Não é? Tem alguns diálogos que eu acho que No requisito 8, então o 8 é o que nós estamos a falar. Exatamente. Pronto, mas isto é se fizerem o requisito 8. Se não fizerem o requisito 8, podem usar o if aqui. Não? Se fizerem o 8, é que não podem usar o if aqui. Portanto, o desafio é exatamente esse. Ou seja, se eu construir o meu sistema, o meu programa, sem os ifs, esse 8 já vai estar. Por sua vez, vai estar. Para ver isto. Mas não é só isso. Depois está aqui qual é a receita que vocês devem implementar para conseguir fazer isso. Então tem que inventar uma forma mais ou menos sofisticada de fazer isso. Já está aqui a forma identificada. Está bem seguindo essa receita, já o 8 fica feito. Sim, só tem que aplicar a receita que está explicada aqui, neste link. Eu vou abrir. Que é este texto. E na verdade esta receita, isto está aqui sentado, a receita da verdade é a link da solução. Já vou explicar isto.
explicar a linha verde, falando de informação dos veículos. Lá também já tem um exemplo de aplicação disto. Mas eu vou explicar com base na fonte original deste artigo. Eles têm aqui, isto é um exercício para mostrar como é que se pode fazer isto de forma mais orientada para obrigar a pessoa a pensar mais em termos de como um refúgio, até um exercício para ver como evitar ifs, por exemplo, ao refúgio. Que é um daqueles exercícios que é mesmo um exercício. Então, sempre que eu já estou aqui, de vista, para faz em praças, não é para lá para o mundo, não é para praças. Será quase imensos desportistas, não é? Fazem uma preparação física que não corresponde diretamente àquilo que eles vão precisar de fazer depois na sua atividade. E isto é verdade em muitas coisas. Até na música, não sei se vocês sabem, até na música clássica, ou seja, na musicalidade, há peças de música que se chamam de etudes, que são pensados para treinar técnicas. Não quer dizer que não sejam más peças musicais, mas o objetivo fundamental é treinar uma determinada técnica. E depois, dominando essa técnica, ela é útil para tocar espécies normais. Portanto, é aquela ideia de exercitar algo, porque isso depois é útil para resolver os problemas a sério, por assim dizer. E este exercício é um pouco isso. E para isto se perceber melhor, o problema é mesmo muito simples. Temos que dar o mais simplificado quase possível. Como problema pequenino, qualquer programa muito pequenino resolve isto. Não é preciso esta complicação que não vai entender como é que se faz. Mas a ideia é que, para um programa maior, isto seria mais interessante. Então, se conseguires perceber bem, não se vai explicar para um programa grande, explica-se com um pequenino ideia. Então, o que eles fazem é apresentar três soluções. Esta é a primeira que é mais óbvia, ou a primeira simples, e depois vem apresentando soluções mais sofisticadas. São mais complicadas também, mas a ideia é que são mais adequadas a futuras modificações do código, porque é algo que interessa para os problemas anteriores. Num contexto em que o programa maior, a última solução que está é preferível, porque, principalmente em termos de manutenção do código. Quando quiséssemos fazer uma alteração, não teríamos que fazer tantas alterações. E, mais uma vez, continuar a dizer isto é tanto mais verdade quanto maior for o código. Não é que aqui, num código pequeno, está aqui, isso não é bonito, mas deve dar para perceber que se fosse um programa normal, com uns milhares de linhas de código, isto seria mais significativo. Então vá, vamos toda esta conversa toda, o que é que se quer aqui fazer? O problema é algo tão simples como isto, que é muito parecido ao ler aquele fecheiro de texto. O que nós queríamos era, se a string tem um determinado nome do sistema operativo, neste caso vamos usar a definição OS, conforme o nome do sistema operativo, temos que criar um objeto de uma classe correspondente a esse sistema operativo. Que é algo que em Java não é fácil de fazer, outras linguagens de TE. Aliás, há linguagens que nós podemos ter qualquer código uma string que não vai resultar em string. Esse string é um programa. Mas em Java isso também é possível. As chamadas linguagens mais dinâmicas, como o Python, o Ruby, até o Lisp, curiosamente, das primeiras linguagens recentes já permitiu isso. Um bocado do programa pode ser um subprograma, pode ser secundário. Mas em Java isso não é assim tão trivial. Isto mostra mesmo em Java como é que podemos fazer isto. Então, o que está a fazer? Se o OS name, eu vier aqui buscar o próprio, está a fazer um bocadinho mais sofisticado, vai buscar uma propriedade, um método que está disponível no Java, e o sistema dele próprio, que dá no OS name, vai ter um nome do sistema. Mas isso é engraçado. O que interessa é que, tendo o nome do sistema operativo, como é que é o objeto correspondente? Eu faço isso. Se o nome é SOS, ou o nome do Linux, devemos para escrever esta mensagem. Aqui também para criar um objeto.
É mesmo só escrever a mensagem. O objetivo ainda é mais simples. É só dar aquela string e escrever aquela mensagem. E se a string for Windows RT, podemos escrever a mensagem que isto é um Windows Box. E se não for uma destas, isso não é. Portanto, ou era aquelas variantes de Unix, ou era uma daquelas variantes de Unix. E esta seria aquilo que eles chamam Hacker Solution, no sentido que é uma solução que rapidamente se faz e funciona, não é? Portanto, não é que você andar a estragar tudo, é que você tem que fazer e rapidamente faz uma solução e funciona. O que vemos aqui? Embora isto seja, embora isto for o problema, é aquela história que funciona, não seria muito fácil de identificar se tivéssemos inovações. Se tivéssemos adicionar mais sistemas operativos, tínhamos que aumentar aqui este WIF. Imaginando agora um programa maior que isto aparecia para os chips, provavelmente tínhamos que em vários chips teríamos estruturas WIF e cada vez tínhamos que acrescentar um RAM, que agora havia mais uma hipótese de sistema operativo. E essa vai ser a questão. Temos que alterar o código aqui e se isto aparecesse vários chips, temos que alterar os chips. Agora podíamos fazer uma solução ligeiramente melhor que esta. Já com mais código, não é? Mas mais estruturada, um bocadinho. Que era esta. É uma solução procedimental. Não tem nada a ver ainda com objetos. Temos aqui um método 1, basicamente cada um deles não vai sair. Nós estávamos ali a fazer isso. E depois o que ele faz é, no meio agora é só um único, portanto agora ficou mais simpático, que é uma composição hierárquica, só. E no meio agora faz get da string e passa a tal string do sistema operativo. Só para buscar os books, e chama o método get da string. O que é que faz o método get da string? Que é este? Tentar dentro do livro. Tem o mesmo livro para cá também. Só que é um livro que agora, se for este, vai devolver o que está, vai resolver o que este método devolve. Este livro pode se deitar a mensagem, isto só está mais composto. Na verdade, vai fazer exatamente o mesmo. E aqui é o mesmo livro. Se nós agora acrescentarmos mais, isto de certa forma não mudou nada. Aqui no meio, na verdade, já tem que ser mexido. Melhorou só desse aspecto. Agora acrescentar. Portanto, nos puxamos mesmo. Mas tínhamos que aqui o que vai mesmo acrescentar mais coisas e não nos acrescentar mais coisas naquela. A vantagem que tinha era só, de facto, que aqui o meio não tinha sofrido alteração. Nesse aspecto é ligeiramente melhor. Uma solução baseada em objetos. Veja que essa é complicada. O meio agora também só tem uma linha. E o que é que ele está a fazer? Está a pedir a este método, getBoxSpecifier, para executar o getStatement. Portanto, vamos ver, com esse segmento que é clássico, o getBoxSpecifier é este que está aqui, este método. E este getBoxSpecifier o que é que faz? Este é que é o tal que está a fazer algo mais parecido àquilo que vocês já vão fazer no trabalho antes de chegar ao resultado. Se a string for o CNOS ou o Linux, cria um objeto de Linux. E se for um variante de Linux, cria um objeto de Linux Box. E se não for nada de Linux, cria um objeto de default box, que seria para os casos deles. Portanto, o que ele está a fazer é criar um objeto de tipo adequado à string. E agora devolve o objeto. E com esse objeto agora, que é devolvido, ele é que pega para fazer o getStatement. Então, isto agora significa que cada uma destas classes vai ter um getStatement. O objeto do Xbox, ou do Windows ou do Xbox, todos eles têm um getStatement. E agora cá estão eles. Todos eles aqui com o seu getStatement. O default box, o Xbox e tudo bem.
Este é mais aquilo que faríamos em termos de objetos do que em termos dos objetos. A grande diferença em relação ao procedimental é a diferença entre aquela função que envolve a frase certa, não é? Está agora arrumada dentro de classe escolha. Mas isto não é grande coisa, porque nós podemos ver o problema do if, se acrescentarmos mais, temos que acrescentar mais um grande if. Este problema continua aqui a existir. E este fica realmente até quando você vai ver a sua cultura, com todos esses sítios a acrescentar. A solução mais sofisticada, que é aquilo que eles chamam, que é aquela que vocês devem tentar implementar, é esta. Aqui o meio continua a ser só uma linha, e está igual à outra anterior. Mas agora já a linha desapareceu. Se repararem, pode parecer mais ou menos esquisito, mas já tem cá aquela bateria. Aqui também continua a haver aqueles que devolvem a frasezita, com mais aqui umas coisas. Mas não há ifs. Aquela bateria de ifs desapareceu. E qual foi o truque para desaparecer? O truque foi criar uma hashtag. Esta é a base. Para cada nome, eu crio uma entrada de hashtag que é assim: nome, objeto da classe correspondente. Então, quando aparece o nome, nós fazemos o get do nome. Está aqui. Vou apontar aqui que é para não digo que se vê. Fazemos este get do nome. E esse get do nome deve-nos ir devolver o objeto certo, que é o nosso box specifier. Se este get nos devolver o objeto certo, isto aqui devolve-nos o objeto certo, logo. E ele vai chamar logo o get statement certo, para ser definido. O box specifier que devolve o objeto certo faz aquilo que logo estava a fazer, só que está a fazer sem isso. E aqui, esta decisão que estava aqui em cima, aqui. Isto aqui, se eu não esse, ou o Linux cria este objeto, e se for não sei quem cria outro objeto, esta decisão de qual o objeto está a ser feita aqui por ifs, aqui passou a ser feita simplesmente por este get, que recebe o nome e devolve ao objeto que recebe. Professor, então o meu key vai ser o nome do objeto e meu valor vai ser o objeto dentro do hashtag. Exatamente. Agora, para isto funcionar, esta é a ideia base. Para isto funcionar, é preciso aqui mais umas complicações aqui desta. É o seguinte, temos que preencher o hashtag. Portanto, o trabalho que há inicial é preencher o hashtag com essa lógica. String, objeto, tipo de 4. String, objeto, tipo de 4. Como é que isso é feito? É feito, digamos, logo no arranque do programa. A forma de fazer isso é com instruções técnicas. São feitas logo quando a classe é utilizada pela primeira vez. Antes de usar a classe. As classes no programa Java são carregadas pelo layout que fazem classe. E, por exemplo, começa aqui. Primeiro eu trago esta classe, para mim. Depois o meio vai usar a classe OS de seguimento. Então essa classe de seguimento vai ter que ser carregada pela memória. Quando ela é carregada pela memória, se eu usar as instruções técnicas, porque essas só têm a ver com a classe, não temos que criar objeto nenhum. Não vai ser usado, não vai ser executado logo o construtor, nem o documento. Ele não foi chamado. Mas tudo que é certo vai ser. Ele vai fazer isto aqui, criando um hashtag. E tem outra coisa curiosa, é que em Java é possível ter isto, que é uma coisa que não existe visivelmente. É um bloco em que antes só tem a palavra static. Parece uma função sem nome, não parece? Neste caso é uma função de static. Este bloco é como se fosse duas unidades de static. Só que estão aqui agrupadas. Então, além de fazer isto, esta linha, tira o objeto, hashtag, também vai fazer isto. Este bloco static. O que é que está a fazer? Está a chamar match static, porque não criar objetos nenhum. Só pode chamar match para uma mesma classe. Chama o register da Windows Block, assim mesmo para as outras. O que é que estes registers fazem? Vamos aqui ao Windows Block ver o que é que ele faz. Veja. Está o Windows Block, aqui embaixo. O register faz isto. Está aqui.
pede ao SCIMET, outra vez aquela classe lá de cima, para registar este par. Windows NT, vela. Windows 95, vela. O que é o vela? O vela é um objeto do tipo Windows Box que foi criado aqui. Portanto, ele cria um objeto no Windows Box só simplesmente com o próprio HTML. O HTML fica no Windows NT, esse objeto. No Windows NT, esse objeto. Isto é só uma maquinaria para preencher o HTML com esta lógica. Nome, objeto. E a mesma coisa faz para os outros. Cada uma destas classes, por exemplo, aqui o MacBox, tem também um objeto do tipo MacBox, que é o seu value, e isto fica tudo igual. Aqui é só macOS, aqui pusemos 2 Windows, no caso do Linux pusemos o SunOS e o Linux. E então, ao chamar estes registers, está a preencher. E aqueles registers, vejam, este register ele vai lá à classe e depois chama esta. Este é que realmente está a fazer o put. O Windows Box register vai depois chamar este register com o nome, objeto. Está escrito. Quando chegar a ser executado, temos o HTML feito. E agora o programa, vamos agora o programa, que só faz isto estar aqui em cima. Faz getBox specifier e getStatement. A grande vantagem é que o getBox specifier agora faz um get e obtém logo o valor certo. Logo é o objeto certo. Então, aqui tem o objeto certo, faz getStatement e obtém o valor certo. Não precisa precisar de isso. Porquê? Porque isto volta ao objeto certo. Então funciona como um filho do objeto, onde o getStatement vai chamar o getStatement do objeto certo. Tá? Isso é uma coisa que funciona, não é? Eu tinha a minha classe oval e uma classe planista oval. Uma tem classe oval, mas tem uns plugs em oval. Sim. E tem uma classe implements que vai criar esse objeto oval e vai fazer todo esse ciclo aí de incluir no HTML. Eu não posso fazer na própria classe oval, porque eu não posso criar instanciar um próprio elemento, a própria classe. Na própria classe oval, como está a dizer, Sim. vai funcionar aqui como uma destas. Pois é, Por exemplo, como um Linux Box. Que pode criar um objeto do tipo oval, mas é um objeto vazio, por assim dizer, que só vai servir para isto. O que é que esta está a fazer aqui? A classe Linux Box cria um objeto do tipo Linux Box e guarda numa constante. Veja, o static final. Pois é uma segunda coisa, porque essa classe Unix Box não é uma classe Não, oval. pode ser. Eu posso instanciar um objeto dele mesmo. Pode, perfeitamente. Não tem nada a ver. Pode ter uma classe qualquer. Oval. Pode ter classe oval. E a classe oval tem isto. Só que aqui, a vez de estar no Linux Box, seria oval. Isto pode ser para oval. Sim. A classe oval pode criar objetos da classe oval. Aliás, muitas vezes cria. Pode ter método da classe oval. Pode fazer new oval. E não é só nos métodos de distância. Aqui até está a ser feito em código estático, não é? Pode ser usado uma variável que é bastante para estático, que é esta variável. Aqui estamos a criar um objeto que é guardado naquela constante vela. Agora aquele objeto não está a servir para mais nada, senão para depois ser usado como morfismo. Ou seja, depois ele é guardado no HTML. Nome, SunOS, aquele objeto. Quando nós fazemos get SunOS, obtemos aquele objeto. E depois fizemos aquele objeto ponto getStatement, ele vai chamar o getStatement. Está aqui. Tem o getStatement da Linux Box. Que é este objeto. Obtemos o objeto porque o HTML foi definido como string objeto. Obtemos sempre um objeto, alguma coisa, não é? O que obtemos é um objeto que nos interessa. Neste caso, iríamos obter um objeto do tipo Linux Box. Se fizéssemos get SunOS, ele vai devolver um objeto do tipo Linux Box. Se fizermos um get do Windows 95, ele vai nos devolver um objeto do tipo Windows Box. Porque este value, aqui, que foi guardado, isto é para as crianças para fazer um put no HTML. Este value que foi guardado era do tipo Windows Box. Isto está. Portanto, este display que eu estou a ser igual.
muda um bocadinho, muda aqui não vejo assim. E aqui temos que eu faço, neste caso, sim, em termos gerais, para ver o detalhe do documento, naturalmente, vocês estão a ler isto, são os estudos. Mas em termos gerais, a ideia, o truque, se quiserem, é este: já que não podemos, dado um nome criado a uma classe relacional, não podemos fazer nenhum de uma string, por exemplo, imagina que a string tem lá um index box, nós não podemos fazer nenhum S, porque o S tem lá dentro um index box. O S é entendido como nenhum da classe S. Não é tão contido. Então o truque é fazermos um mapping de string objeto. E assim, quando fazemos get da string, obtemos o objeto. E depois o objeto já é da classe de quadro, porque foi antes lá aplicado. Este é o truque deste padrão. Este exercício é mesmo bom para nos obrigar a entender esta metodologia e também haver mais uma utilização para o objetivo. Porque na verdade é isso que está aqui a acontecer. No final, isto é tudo para podermos fazer esta linha aqui. Isto está aqui em cima. Get pode specify volta ao objeto certo, então quando fazemos get state não vai chamar o get state certo. Ou no nosso caso será o get state, seria o get state oval, ou do retângulo, ou não for. Tudo que está aqui nesta conversa que eu tenho que explicar é para o get pode specify conseguir desenvolver o objeto certo. Então, quando vem aqui, se isto aqui é para o certo, eu consigo. Vou ter aqui no vou specify o objeto certo, então, o objeto certo. Bem, isto demorou mais tempo do que eu estava a esperar. Sim. Bem, essa parte agora. Vamos lá. Isto aqui? Sim, o composite pattern é isto. É fazer estas relações entre as classes. O pattern é a forma de relacionar as classes, para pensar assim. Portanto, queremos que aquele conjunto de classes que aí é dito tenham essa relação entre elas. Por exemplo, line era de complement. Temos aqui era diretamente, pelo meio, mas é um complement. E há de haver uma que é o composite. E essa que é o composite vai ter que ter lá dentro de alguma forma, isto é um conjunto de complements. Então pode ter lines, ou pode ter ovals, ou retângulos, ou outros composites também. É o mesmo sistema que utilizamos na layer e layers. Temos layer, temos as layers e os objetos que estavam dentro das layers. Talvez. Ou seja, pensando assim, mas eu posso agora tentar a ver isso, mas se o layer puder ter objetos e outros layers, no nosso trabalho não tinha, pois é. O nosso trabalho era somente layers, mas era a mesma ideia. Tem um layer com layers e objetos, e esses layers podem conter objetos, somente isso. Não podem conter muitos layers, somente isso. Só muda o nome, o composite para ter isso. Temos um trabalho e foi incluído no objeto. É geral, né? Isto tem muitas aplicações, muitas situações em que isto acontece. Até quando eu tenho esse exemplo que eu falava há pouco, das bolas, das caixas, mas é um componente pattern, na verdade. Não se está a chamar isto. Mas é como está identificada esta estruturação, vou dar este nome. É relacionar um conjunto de classes, até criar um conjunto de classes relacionadas de uma determinada forma. Numa interface gráfica isto acontece toda hora. Às vezes tem um design pattern que tem a ver com isso. É como se nós estivéssemos num conceito de window, num conceito de, sei lá, de componente, de objeto gráfico simples, com ser botões. Mas isso havia uma janela de botões. Então, dentro de uma janela, tem outra janela. E no botão não. Se a janela e o botão forem um gráfico, por exemplo, então, uma janela pode ter vários gráficos. Então, pode ter várias janelas. Vários botões, várias coisas. Sempre a ideia base é, um pode ter coisas dentro, outro não pode. Um pode ter coisas dentro, pode ter outras desses dentro. É isto, resumo
Composite. Bem, muito rapidamente, já temos pouco tempo, aqui vos mostrar, primeiro aqui na página da disciplina. Na página da disciplina, aqui para o final, nesta semana onde estamos, que esta está agora assinalada azul, tem aqui um exemplo que eu vos mostrei rapidamente, que é um faz vida, que é assim um exemplo mais complicado, mas já dá para ver como é que eu fechei o texto e um bocadinho de como é que funcionam as exceções. Depois tem aqui uns slides sobre exceções, eventualmente vamos mostrar isto no quarto feito. Eu li o tal diagrama. Vou ver pelo menos ler, depois eu faço, se quiserem. Tem aqui um outro exemplo mais esquisito, só para, se estiver mesmo muito interessado em ver as coisas mais. Todas as muitas das possibilidades do que é que acontece quando se usa exceções, mais exceções, coisas mais esquisitas. Tem aqui um exemplo que é quase um exercício só para testar o que é que acontece em termos de fluxo quando se utilizam exceções de várias formas diferentes. O mais importante é mesmo, no dia prático, e este outro fecheiro também que vamos apresentar para fazer as operações com fecheiros, que é um catálogo de métodos dentro do programa, que é um catálogo de métodos feitos para ler e escrever fecheiros. Já. Então, depois, quando vocês irem lá, fazem qualquer coisa e dá. Estas operações com fecheiros. Depois, este é mais um pequeno exemplo também que utiliza exceções, e esta é uma resolução de depois do dia prático, portanto, se vocês quiserem tentar fazer o dia prático, se quiserem, ficam com o criador de horóscopos, aqui está uma solução parcial, que é um programa que automaticamente, a partir de basicamente o que faz é a partir de uma lista de frases, daquelas que vocês encontram nos horóscopos que têm vista, gera um outro horóscopo, basicamente escolhe um conjunto inteiro daquelas frases e faz outro horóscopo. Vão ver os resultados e identificam-se com um ponto qualquer. O segredo disso é que se vocês na verdade lerem daqueles sítios em qualquer local, isto funciona também como um negócio. Todos eles são baseados na técnica de fazer frases com o que também se identificam. Aproveita a ser Natal, mas não exagera. Todos se exageram, estou certo. Então vai estar com boa saúde, mas cuidado com os resfriados. É impossível dizer que é mentira, não é? Então, para terminar, temos aqui estas coisas. É o que dá não desligar estas coisas e depois temos estas mensagens. Aqui no Minimal File Reader é um programa que está todo numa classe só. Serve para mostrar que é possível fazer um programa numa classe só, que é esta. Começa aqui no main, não é? Convém. E é um programa que eu vou-vos mostrar rapidamente. O que eu faço? Quando eu executo, aparece logo a caixa de diálogo para escolher o fecheiro. Vamos ver? E agora, se eu for aqui, e eu puser aqui académicos, vamos ver o que eu tenho aqui, que é um fecheiro de texto muito pequenino, aparece isto, está aqui dois nomes de... O que é que eu fiz? Eu fecheiro e estou uma caixa de diálogo. Pronto, e agora faço isto, fecho e acabou o programa. Mesmo assim, para fazer isto, já tenho aqui muito código. Vejam, tem aqui aquela receita do costume, de vocalate, o que significa que é dentro do RAM que está o programa. Isto é o que o programa realmente faz. É o que eu vou aqui. E cá está o JavaScript dizendo que é aquela caixa de altos fecheiros. Eu vou dizer que serve para buscar isso. Tira um objeto desses, depois põe um filho para só buscar o XXD, e depois chama um método de JavaScript que é para buscar a caixa de altos. Depois verificam se esse método devolveu o inteiro que seja igual a esta constante que já está definida. Se aquilo que deixou o primeiro flow for igual ao que baixo, muito bem. Depois vai aqui, e agora pedir outra vez a caixa de algo, para devolver o fecheiro selecionado, e pedir esse fecheiro selecionado para devolver o caminho completo dele, o nome dele. Deve ser do verso, não é? No caso do
esse nome, que é o nome do fecheiro, nós vamos passá-lo para a criação ou construtora de vida. Agora, aqui é que buscar um objeto da classe de master, que é a vida, e passamos para o nome do fecheiro. Depois, se tiver um objeto, vamos poder fazer a vida. Claro que a construção de carga não pode ir, dentro do objeto da classe de vida, passamos para a vida e depois poder. E este vídeo volta a seguir e vai ser colocado nessa dialog. Nessa dialog, esperamos que é que o Rito volta. Não, isto é fixe, está aqui assim. Sim, mas este programa já está feito, não é? O que é pedido aqui é um programa ligeiramente mais complicado que este, que é o de fazer o anúncio. Fazer um horóscopo basta que o cheiro que vocês leem seja top nas frases do horóscopo. E quando leem, não mostram logo. Leem para o rei, uma lista, é isso. E depois desses escolhem duas frases aleatórias e só mostram essas. E isto é um horóscopo. Não é muito diferente da reunião. Eu tenho um conjunto de frases e escolher um conjunto aleatório dessas. E tem um horóscopo. Como é aleatório, quando é outra vez, não tem um. Porque é pedir isso. Tem um passo intermédio adicional, não é só ler e mostrar, é ler para uma lista, escolher o conjunto aleatório da lista e esse conjunto aleatório para mostrar. Mas então, para mostrar como é que isto faz, tem aqui o construtor, que é isto aqui, e o construtor, na verdade, é só esta linha. Muito rapidamente, isto está a montar para ter uma ideia de exceções. As exceções permitem separar, isto é a principal vantagem, é uma das duas principais vantagens das exceções, que é separar o código normal, portanto, aquilo que é publicidade, o código normalmente, daquilo que tem que ser feito quando alguma coisa corta normalmente. É partido errado. No caso dos fecheiros, é muito claro o que é. Se não conseguimos ler o fecheiro por qualquer razão, temos que avisar pelo menos o utilizador. Esta linha é a única que é precisa para criarmos um objeto que é capaz de depois ler o fecheiro. Criamos um objeto muito pequeno, que na verdade, para ser criado, precisa de um objeto de file. E esse objeto de file precisa do nome do fecheiro. Isto é a forma de associar um conceito que é de fecheiro. Que é associar o nome do fecheiro, que é o conceito de sistema de fecheiros, a uma entidade que é familiar para o programa Java, que é um objeto. Então nós temos um nome, que é uma string, que é o file, e no final desta linha temos um objeto de scanner, que é um objeto que é capaz de abrir o fecheiro. Então passamos de file de string para o file para scanner. O objeto o file é porque o scanner está feito de forma a precisar do objeto do file. A outra classe já está feita também. Já, o scanner e o file já estão feitos. Isto tem a ver com o facto de o scanner estar feito de forma a ser capaz de ler o fecheiro, mas também é capaz de ler de uma string. E então, se fosse uma string, passávamos por string. Depois no fecheiro, passávamos por file. Não, o scanner está feito. É do Java. O file também. Depois a grafia está aqui. Este programa é este líder. Esta classe líder. Tem um construtor, uma função e um menu. Vejam como, se isto aqui der um erro, o erro que pode dar é que o scanner pode lançar uma exceção. Ou seja, se o scanner chegar, afinal não existe lá nada. No file menu, isto, e ele lança uma exceção. O que é que chama lança uma exceção? Ele não devolve uma exceção, ele devolver o construtor, o menu, não é? O menu, o operador devolve a peça no objeto. Não devolve nada. E a questão é que ele pode detectar, quando é criado, que afinal não existe um fecheiro com o teu nome. Então há uma outra forma de passar essa informação para fora, que é lançar a tal exceção. Este scanner, este construtor do scanner, é capaz de lançar uma exceção. A exceção chama-se Final Exception.
Então, se eu não fizer aqui este catch, se eu fizer este catch, ele trata aqui. O que é que ele trata? Ele faz uma mensagem para o utilizador e termina o programa. Se eu não tivesse isto, eu tinha uma outra hipótese. Imagina que eu não quero fazer isto aqui. Eu vou pôr aqui. Aqui. Assim. Imagina que eu tirava isto tudo. Isto só tinha o código normal. E ele queixa-se do quê? Queixa-se que não tem... que não está a ser adaptado. Não está a ser aquela exceção. Bem, isto aqui também tem que estar em comentário, não é? Senão o programa terminava logo aqui. Mas ele está a queixar-se que não está a ser tratada a exceção. Se eu clicar aqui, vejam que há duas formas de resolver esse problema. Ou ele diz salvar o try catch, que é por aqui, o try catch, que é o que está lá. Vou dizer assim, porque ele pode ir para lançar uma exceção, então eu vou dizer try, o bloco try. E esse tipo é um bloco catch, que é onde nós dizemos o que é que temos de fazer se a jogada aparecer a exceção. Mas temos uma hipótese. Não vamos apoiar esta pergunta de exceção, é um bocado como se tivesse uma bola, mas não se quer fazer uma coisa. Vai lá e uma coisa. E ele, em vez de fazer, pode dizer, não, eu vou ler, vamos lá, mandaste uma bola para cima. Nós temos duas hipóteses, ou fazemos a bola e decidimos o que é que faz com ela, que é tentar ler, que é a nossa exceção, ou podemos pegar a bola e passar para o outro. Na esperança, qual é o outro? O outro tinha chamado de nosso nome. Então, se eu for por essa opção, que é esta era aqui, se eu fizer esta, acrescentei aqui esta instrução. Agora, aqui este construtor do líder, neste caso, pode lançar esta exceção. Pode lançar como? Porque esta pode lançar, esta pode lançar. Mas esta pode ser, em vez de fazer o catch, pode lançar outra fora. Quando é que vai lançar? Eu chamo o construtor. Certo? Quando chamo esta, como é que chamo? Este é um construtor que se chama o new leader. Então vejam, aqui livrámos do erro. Porque agora eu digo, bem, pode aparecer uma exceção, sim senhor, mas nesse caso eu faço e lanço a exceção para fora. E já não há erro aqui. Mas agora apareceu um erro aqui em baixo. Agora vamos ver aqui o que é que ele diz. Agora é aqui que não está a ser tratada a exceção. Porque agora tinha todas as duas hipóteses. Só tinha aqui o catch. O outro tem que ser tratado. Porque esta tem que ser tratada. Não, se é um ponto, também tem que tratar a exceção. Sim, para algumas. Algumas que têm que ser tratadas. Outras o computador deixa passar e se chateia. E essas que nós não temos que tratar, que dão origem, por vezes, àquelas mensagens de erro, realmente vocês já têm visto quando isso fica um programa que começa a fazer mensagens de erro na console. Como, por exemplo, aquela do Pointer Exception é mais famosa. É uma exceção que não é suposto tratar-se, não ser obrigatório tratar, não é suposto acontecer, não significa um erro no programa. Essas, o computador não é obrigado a estar, porque não é suposto acontecer de qualquer forma. Então, se aparecer, a ideia é bom que não apareça uma mensagem de erro que é para a gente ter que programa do erro. E essa é a lógica disso. Mas estas dos fecheiros não. Esta obriga-nos a tratar. Isto não é um erro do programa. Fecheiros, este programa é um fecheiro. Por qualquer razão não conseguimos ver o fecheiro. Pode ser perfeitamente uma razão. Não é culpa do programa. Há imensas razões para se considerar um fecheiro. O que é que o programa deve fazer é lidar também com essa situação excepcional. Uma situação normal, normal será o mesmo fecheiro. Excepcional não podemos não considerar, mas também temos que usar o programa. O programa repete ao programa de temos que avisar o utilizador, olha, para escolher o fecheiro, sim. Temos que fazer algo com essa situação. E as exceções têm essa vantagem de podermos ter um bloquinho para dizer isso. O que era que estava aqui? Voltando para trás, tínhamos aqui um bloco onde fazer isso, onde tratar do erro. Tá? Então, isto são as duas características fundamentais da exceção. Uma é separar, e eu gostei que o nosso código não se está preocupado em pensar nos erros que podem ocorrer. Isso é para ser erros, portanto, o outro pode separar, essa é uma vantagem. A outra é que nós temos que tentar ver o modelo daqui. Se por acaso não é desse jeito,
aqui a mensagem, podemos fazer um throw e lá mais para trás, normalmente, o que vai tentar acompanhar a extensão, o catch, e dizer o que é fazer. Na quarta-feira, vamos ver um exemplo muito claro disso, onde se deve fazer sistematicamente, o que esta maneira de fazer. O servidor tem módulo aqui, interface e parte da interface. E é o fecheiro, é automaticamente a interface gráfica, portanto, a partir vai estar no módulo. Então, está no terceiro módulo, não é? Separado. Não pensar sempre em coisa. O que é a interface gráfica e o que é a interface gráfica. Então, o fecheiro não é a interface gráfica. Se a interface gráfica mudasse toda, continuamos a querer ler o fecheiro. Mas é na interface gráfica que o computador diz que quer ler o fecheiro. Vai o file open. Depois, esse file open há de pedir para ler o fecheiro. Depois pode haver um erro lá a ler o fecheiro. E agora o que é que a gente faz para esse erro? Para mostrar uma mensagem ao utilizador. Agora reparem, para mostrar uma mensagem ao utilizador é algo que já tem a ver com a interface gráfica. Então, não é aqui que quando ocorreu o erro, quando o fecheiro, devemos mostrar uma mensagem. Porque isso é código de interface gráfica. Quer dizer que não podemos tratar o erro ali. Não podemos fazer o catch. Podemos mostrar. Então, quando a gente pede para ler o fecheiro, tem uma função que também pode nos mandar uma exceção para cá que não consigo ler o fecheiro. Ela não vai apanhar a exceção. Ela vai mandar. E nós, outra vez, do lado da interface gráfica, fazemos o catch e se houver um erro, mostramos uma mensagem ao utilizador. Vejam como isto é um exemplo claro em que este mecanismo de exceção, que a gente vai por ali fora chamando de métodos atrás dos outros. Mas depois há um erro e ele pode vir por aqui outra vez, volta, e só não voltamos outra vez. Um lado, a interface gráfica, naturalmente, no painel que a gente também volta para o canal. Isto é fácil com exceções. Se não fosse com exceções, é mais difícil. Ao ponto de muitas vezes depois já não se está os erros. Depois nos fazemos e fazemos isto, mas isto é o erro. Devolver outra coisa isto encadeado. Teve que dar a por isto por todo lado. O nosso código começava a ficar misturado com o código só está lá porque pode aparecer um erro. O código já fica mais complicado. Com as exceções conseguimos fazer o nosso código ter isto, depois fazer isto, não sei o quê, fazer isto. Isto é muito simples. Isso é mais complicado. Estamos sempre a misturar a lógica normal, o style do próprio também, com os outros cenários onde pode acontecer algo errado. E pode ficar um pouco mais confuso. Portanto, muito resumidamente, são estas aqui as vantagens das exceções e nós vamos ter de utilizar para escrever fecheiro no Java. Eu vou parar agora a gravação.